Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre as propriedades injetivas da função. Lembre que são 3 propriedades injetivas de uma função. Nós temos a propriedade da função injetora, a propriedade da função sobrejetora, e a propriedade da função bijetora. Antes da gente analisar todas essas propriedades nesses exemplos abaixo, precisamos lembrar de alguns termos da função. Então imagine que eu tenho uma função f definida de A em B. O que significa isto? Este conjunto A ele faz referência ao domínio da função. Esse conjunto B ele é chamado de contradomínio da função. A imagem são elementos que pertencem ao contradomínio da função, ou seja, são elementos que estão dentro do contradomínio da função. Bom, vamos analisar agora os diagramas e verificar estas propriedades. O primeiro diagrama que a gente tem no exemplo, ele é um diagrama que representa uma função injetora. Mas por que ela é uma função injetora? Notem que para cada valor de x que eu tenho no meu domínio, eu sempre vou obter valores diferentes para y. Ou seja, eu sempre tenho x1 diferente de x2, sempre obtendo como resposta um y1 diferente de y2. Se isto sempre acontecer, eu digo que a minha função ela é injetora. Se você for dar uma olhadinha na função aqui do lado, ela não vai ser injetora, por quê? Porque eu tenho dois valores de x diferentes, x1 e x2, mas estão dando um mesmo y. Ela não é, então, uma função injetora. Mas eu sei que esta função ela é uma função sobrejetora. E o que acontece para que esta função seja sobrejetora? Por isso que a gente precisa lembrar dos termos da função. Uma função ela é dita sobrejetora quando a sua imagem da função for igual ao seu contradomínio da função. Olha só, o que é a imagem? Neste caso aqui, quem são os elementos da imagem? Esses dois elementos. Notem que esses dois elementos eles não são iguais ao contradomínio inteiro, por isso que essa função não é sobrejetora. Agora, neste caso, o elemento que compõe a imagem é o próprio elemento que compõe o contradomínio. Então, significa que a imagem é igual ao contradomínio. Se isso acontecer, a minha função é sobrejetora. E olha só que interessante o que acontece nesse terceiro exemplo. Notem que eu tenho dois valores de x que são diferentes e eles estão me dando como resposta dois valores de y que também são diferentes. Ou seja, eu tenho uma função que ela é injetora. Em contrapartida, percebo também que a sua imagem é exatamente igual ao contradomínio. Então esta função ela também é sobrejetora. E se uma função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, nós vamos dizer simplesmente que esta função ela é bijetora, certo? Então a função pode ser classificada injetora, sobrejetora ou bijetora. Daí às vezes os alunos me perguntam, professor, sempre eu vou conseguir classificar a função usando uma dessas três características? Bom, existe a situação que nós vamos apresentar aqui no exemplo 4, no quarto diagrama. Então, o que acontece? Eu tenho valores diferentes de x que estão dando o mesmo y. Então, esta função não é injetora. Ela não é injetora. Bom, veja que a minha imagem é diferente do contradomínio. Ela não é sobrejetora. Bom, automaticamente já sabemos que ela também não é bijetora. Quando isto ocorrer, significa que esta função não assume as propriedades injetivas. A função não assume as propriedades injetivas, injetivas. Legal, mas como que na prática isso pode aparecer? Vamos dar uma olhadinha num exercício aqui.
Imagine que eu tivesse uma questão do tipo, classifique as funções em injetora, sobrejetora ou bijetora, né? Então, dada a função f, definida de reais em reais, olha o domínio, olha o contradomínio, né, definida da seguinte maneira, f de x igual a x mais 1. Né? Eu gosto muito de classificar as funções através do gráfico. Né? Construindo o gráfico desta função afim, que é uma reta, o que a gente vai analisar? Se você escolher, por exemplo, dois valores de x, que eu vou chamar aqui, por exemplo, x1 e de x2, quando você for obter as respostas para y, eu vou obter um y1 e vou sempre obter um y2. Notem que eu tenho valores diferentes de x e eu estou obtendo respostas diferentes para y. Então esta função, com certeza, ela é injetora. Bom, e será que ela é sobrejetora? Se você for fazer o rebatimento de todas as respostas possíveis no eixo y, você vai perceber que eu vou ter todas as respostas em cima desse eixo y, ou seja, eu vou completar esse eixo y inteiro. Ou seja, a minha imagem vai ser exatamente igual ao conjunto dos reais, que neste caso é o contradomínio. Então esta função ela também vai ser sobrejetora. Legal, você já sabe que se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, esta função com certeza vai ser bijetora. Bijetora. Legal. Vamos dar uma olhadinha agora no exemplo ao lado. Né? Dado uma função g definida de reais em reais com esse sinalzinho de mais aqui embaixo. O que significa esse sinalzinho de mais aqui embaixo? Significa que são todos os reais não negativos. O que significa ser não negativo? Significa que eu vou ter todos os positivos mais o zero. E a minha função é definida da seguinte maneira, g de x igual a x². Ou seja, né, tem uma função quadrática e o gráfico de qualquer função quadrática é uma parábola. Né? Olha só que interessante, vamos utilizar a mesma ideia do exemplo anterior. Vou pegar aqui dois valores de x que a princípio, né, eles são diferentes. Mas quando eu aplico eles na função, olha só o que acaba acontecendo. Eles vão me dar um mesmo valor de y. Opa, significa que eu tenho um x1 diferente de um x2 que vai proporcionar um y1 igual a um y2. Isso significa com certeza que esta função não é injetora. Ela não é injetora. Mas será que ela vai ser sobrejetora? Bom, se você for fazer o rebatimento de todas as respostas no eixo y, você vai verificar que o teu eixo y vai ficar inteiro pintado nesta região. E quem que é esta região? Essa região corresponde aos reais não negativos, porque pode o zero e todos os positivos. Opa! Então significa que a minha imagem ela é igual ao contradomínio da função. E se isto acontecer, com certeza absoluta, esta função do exemplo dado, ela é uma função sobrejetora. Sobrejetora. Legal, bacana. Né? Sobre propriedades injetivas da função, a princípio seria isto. Valeu!